se atribuiu menos tempo para a mulher. E ainda a mulher ainda é prejudicada alguma coisa, mas a gente pode notar hoje em dia que os homens, a cada dia, eu, por exemplo, as pessoas que eu conheço, quem cozinha, o homem já, o pessoal mais novo. É mais nada, né? Então já não existe mais essa disparidade. Eu acho que, já que há igualdade, eu acho que é uma questão de igualar todo mundo. Mas é uma questão cultural mesmo. Agora, voltando ao Alex, né? A pergunta é complicada. Então, acontece que deveria haver uma previdência só. Mas nós estamos caminhando para isso. O que aconteceu? Quando a Constituição estabeleceu que os Estados que criarem uma entidade de previdência complementar de natureza pública pode seccionar no teto do regime geral e tratar aqueles que ganham até o teto do regime geral, como se fosse regime geral, e dali em diante fazer a previdência complementar. Então isso já está estabelecido. Só que aqui no Brasil você faz umas regras, mas faz a exceção à regra. E aí demora muito em implantar, vai demorar muito tempo. Mas isso já está solucionado. Está encaminhado. E quanto ao déficit, porque a previdência é interessante isso aí. A mais injusta é a pública. Porque 1 bilhão de pessoas levam o mesmo déficit, um pouco menos, que 27 milhões do INSS. Agora tem uma coisa muito importante a notar, é a diferença que há entre um filme e uma fotografia. O déficit do servidor público é alto, é injusto, mas falo em federal, faz muitos anos que é mais ou menos o mesmo percentual do PIB, é crescente. E o INSS, em 91, era 2,3 do PIB, está quase 8. A despesa, não é. Mas a despesa é carga tributária. Toda vez que eu tenho despesa, se eu for pagar aquilo ali, eu tenho que criar imposto para a contribuição. Então, é verdade que a contribuição previdenciária, desde 2023, quando foi criada a condição, ela multiplicou por 7 a contribuição previdenciária, desde que foi criada em 1923 a previdência. Mas, efetivamente, e há um enorme gasto também. Hoje em dia, o déficit da previdência privada tem perto de 90 milhões. Só que não é o servidor urbano, né? O servidor urbano que trabalha, esse tem até superado. O problema está no rural. Que é o seguinte, eu acho, eu sou do meio rural, não posso falar essas coisas, mas uma das coisas mais justas e melhores socialmente foi quando os militares criaram, lá na década de 70, a aposentadoria do trabalhador rural. Mas eles criaram meio salário mínimo para todo mundo, porque a pessoa rural não depende muito de dinheiro. O problema não é pecuniário, tem ali a verdura, tem a água ali e tal. Então criaram um meio salário mínimo. Aí chegou a Constituição de 88, disse que não era meio, que era 1. E disse que era para os dois cupos. Aí já nos ficou por 4. Aí de 94 para cá, o salário mínimo praticamente triplicou de valor. 4 vezes 3, 12. Aí tirou esse enorme déficit. E agora foi para mexer nisso aí. E tem ainda, se aposenta 5 anos a menos, a mulher aqui. Eu, por exemplo, tenho 5 pessoas, 2 cunhadas, uma contribuiu, são 60 anos para se aposentar, a outra nunca contribuiu, se aposentou com 55. E é verdade. Então, é essas coisas. Mas a gente costuma dizer assim, na previdência privada também há, não diria privilégio, mas há muito benefício. Até 91, sabe? Passava 5 anos de contribuição para uma aposentadoria de 70% do salário da pessoa, passava 5 anos. Agora é 15 por idade. Se a pessoa 15 anos se aposenta com 70 mais 15, 35%. Agora, efetivamente, no serviço público é verdade. A aposentadoria, integralidade, paridade, não havia nem contribuição, porque usava só a pensão, é injusto. Ainda bem que isso aí está se corrigindo. Daqui para frente, com o passar do tempo, essas coisas vão ser corrigidas. Porque não tem sentido eu pegar o pobre, o CMS é a arrecadação. A arrecadação do Estado é 90%, 60% ou 70% do CMS. Aí tributar o CMS, tributar todas as pessoas, pobres, tudo, e pegar e canalizar uma minoria sem contribuição, como era,
Mas sobre educação fica. Não sei se eu respondi. Em relação, uma observação em relação à nossa dinâmica demográfica no que diz respeito aos professores, eu acho que é um problema decrescente o financiamento da aposentadoria e pensão dessa classe, porque, embora vá continuar por muito tempo, nós temos também, por conta da dinâmica demográfica, um decréscimo absoluto, anual, até onde as projeções do IBGE indicam permanente, da quantidade de crianças e adolescentes. Então, a demanda futura por professores na rede pública vai diminuir. Então, medidas administrativas simples, em termos de número mínimo, de tamanho de turma, etc., praticamente garantem que as necessidades futuras de contratação vão ser decrescentes até onde a vista alcança. Então, mesmo que nós tenhamos um estoque de professores em vias de se aposentar e um estoque de uma população de aposentados, em algumas décadas também isso vai passar por um decréscimo absoluto. Agora, a primeira identidade que o senhor mostrou ali nas projeções, se eu entendi, o N seria a quantidade, o tamanho da força de trabalho. Isso. Uma outra maneira de ver a sua identidade é como sendo a renda agregada do trabalho, porque na prática eu estou captando as contribuições da quantidade de salários, independente de como eles se distribuem ao longo da força de trabalho. Então, só gostaria que o senhor comentasse uma dificuldade potencial que eu vejo na saída, que eu acho que realmente é a mais indicada, de elevação da idade mínima, é que eu tenho o potencial do desemprego estrutural nas faixas etárias mais altas, por conta da obsolescência do conhecimento do trabalhador, e em algumas profissões é inviável. No caso, por exemplo, dos servidores militares. Não é muito viável, na minha opinião, eu ter, por exemplo, brigadianos com 60 anos. Eu tenho limites práticos, eu tenho, mesmo que o trabalhador até queira continuar no mercado de trabalho, na prática isso é progressivamente mais difícil à medida que ele envelhece, por conta tanto da obsolescência como por conta da resistência de muitos empregadores, aí mais no caso da Previdência do RGPS, em contratar esses trabalhadores mais velhos. Então, um problema que eu vejo é, eu posso legalmente mudar as regras e aumentar o N, diminuir o D, mas aí eu introduzo um aumento do desemprego estrutural, eu não aumento tanto a minha renda agregada no trabalho e eu ainda vou ter um gasto adicional com benefícios assistenciais de pessoas que vão ter muita dificuldade de se manter no mercado do trabalho formal. Mais alguém, pessoal? Não, só umas duas colocações. Só a força de trabalho, aquela equação ali eu cheguei a falar na hora, ela é mais completa. É a alíquota de contribuição vezes o vencimento, vezes os servidores é igual a aposentadoria, vezes a relação taxa de posição, vezes o vencimento, vezes o D. Como o D, nesse caso jogado de equação, for feito. Por isso é que V ele daria mais ou menos a força de trabalho. É que a equação está simplificada. É que a força de trabalho no setor. Não é uma forma. O senhor concorda com o argumento? Tá certo? Tá bom. Agora, quando o brigadiano, bom, eu não falei no começo, eu acho que a aposentadoria tem que levar em consideração a peculiaridade, o risco de vida, não dá para tratar todo mundo igual. Mas quanto aos militares, civil, tudo, eu acho que poderia haver assim, uma questão de gestão, por exemplo. Eu não vou pegar uma pessoa mais velha e colocar sentar dia, tudo assim. Então eu acho que podia fazer pegar os mais novos, botar na tarefa mais pesada, e os mais antigos nas tarefas mais leves. Concordo? Não posso chegar e tratar tudo igual. Cada vez que eu sou dono da regionalização das coisas, que vai adaptar de acordo com a própria cidade. Então, para outro de abordar, acho que isso é uma contribuição.
Não, só eu queria dizer que eu gosto desse tema de previdência, mas eu gosto, mas eu me constrange de falar. Eu sei que as pessoas não gostam, mas o problema é o seguinte, as pessoas ficam achando que eu estou tirar benefício. Não, não quero tirar benefício. Eu apenas, é a maneira que eu vejo, porque eu acho, como disse muito bem o Carlos, na verdade, alguém tem que pagar essa conta. Se não pagar, se eu fizer uma coisa assim, e não criar regras, não estabelecer limites, a sociedade toda vai pagar. Imposto. Nós é que vamos pagar igual, só vamos pagar de maneira mais injusta. Então, mesmo que não queira, a Previdência, a reforma da Previdência, é como alguém já disse, são como as marés, inevitável. Ela vai vir, tem que fazer, não tem que sair. É isso aí. Claro, eu agradeço ao Tarci, acho que foi muito bom o dia de hoje, que a gente conseguiu alcançar esse debate tão importante. Obrigado a você.